Fala pessoas, tudo bem? Dando continuidade aqui nos nossos vídeos sobre perspectivas para 2022, vamos falar agora sobre as implicações dessa magnífica, gigantesca conjunção que vai existir entre Netuno e Júpiter no dia 12 de abril de 2022, com ainda algumas outras coisas acontecendo que são. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou contar para vocês o contexto histórico disso aqui. E a gente sempre tem que lembrar que as coisas se repetem, né? Os ciclos, eles têm um começo, meio e fim, e aí eles terminam e começam de novo com a mesma essência, só que com situações, com roupagens diferentes. E é mais ou menos o que vai acontecer aqui nesse próximo ciclo. No outro vídeo eu contei para vocês a respeito da entrada de Netuno no signo de Peixes, que foi lá em 2011, que iniciou um novo ciclo dentro das características de Peixes, né? Peixes é espiritualidade, vamos resumir aqui, espiritualidade com Netuno, que é o planeta da espiritualidade, entrando no signo da espiritualidade, é um novo ciclo de espiritualidade, espiritualidade, entendeu? E agora no dia 29 de dezembro, Júpiter também, que é o regente clássico do signo de Peixes, também entra em Peixes, onde a gente tem mais um impulsionamento disso aqui. Então, como que a gente pode pensar nessas coisas? E cara, isso aqui é tão maluco essa história, mas é tão maluco que toda vez que eu conto esse negócio eu me arrepio. E eu já tô falando esse negócio já faz um tempo já. Tô com um cílio no meu olho aqui que atrapalha. Já faz um tempo que eu estou falando disso, já faz mais de um ano que eu estou falando a respeito disso e eu e outros astrólogos estamos chamando atenção para isso porque as repercussões no nosso dia a dia, na maneira como a gente vê no inconsciente, na maneira como a gente fala e lida com espiritualidade, com religião, isso tudo vai ser, ao longo dos próximos anos, vai ser movimentado com muita intensidade, mesmo, bastante intensidade. Eu não sei dizer para vocês se esse negócio vai acontecer já em 2022, mas ele com certeza é a ignição para coisas acontecerem dali para frente nesse sentido bastante importante para todos nós, né? Apesar de ter um bom segmento das pessoas que não acreditam na espiritualidade, não acham que isso tem alguma influência, né? Ou mesmo inconsciente, nós vamos viver revelações relevantes nos próximos anos ali, tá? Então o que acontece aqui? Eu falei para vocês que em 2011 Netuno entrou no signo de Peixes. Só que acontece, se a gente pegar, toda vez que a gente vai ver alguma coisa na astrologia, a gente vê os conceitos dos planetas e signos, vê o contexto que está acontecendo no nosso dia a dia aqui e também a gente insere dentro desse pensamento o que aconteceu no passado. Porque é tudo uma repetição, né? Os planetas estão andando em círculo, não é círculos, tá? Eu sei que não é círculos, mas eles estão ali fazendo o mesmo caminho o tempo todo. O que quer dizer? O que aconteceu lá atrás pode ter um reflexo ou pode ter uma semelhança com o que vai acontecer aqui. Então, quando você volta no tempo, bastante no tempo, você vai encontrar Netuno entrando no signo de Peixes em 1847. Só que o que é importante dessa história? E aí, primeiro argumento para novos descobrimentos a respeito do nosso inconsciente e espiritualidade. Netuno foi descoberto em 1846. Um ano e pouco antes dele entrar no signo de Peixes, o que quer dizer que já tem revelações acontecendo naquela época ali. E o que é interessante a gente pensar no nível espiritual é que o nosso querido amigo Allan Kardec começou a pesquisar e escreveu o tal do Livro dos Espíritos, trazendo para a sociedade ocidental uma nova maneira de enxergar a espiritualidade. Porque até então a gente estava amarrado no catolicismo, né? E aí quando ele trouxe essa história para cá e começou a divulgar essa possibilidade de se comunicar com seres desencarnados, ou de outras dimensões, dependendo muito do ponto de vista que você está usando, ele começou a disseminar uma nova ideia sobre como que a gente vai entrar em contato com religião, com espiritualidade, com o inconsciente. E isso foi se expandindo na civilização ocidental, e eu falo sempre ocidental porque as civilizações orientais e as africanas já tinham esse contato sob certo ponto de vista, ele já tem essa influência ali, né? Tem mais facilidade de lidar com isso.
Mas ele vai disseminando essas ideias ali ao longo dos anos. E a gente vai evoluindo dentro desse conceito. Apesar de a gente ainda estar muito amarrado, ter uma boa parcela da população ainda muito amarrado com as regras, né, do catolicismo, do cristianismo, na verdade, né? A gente tem muitas pessoas que estão vivendo em outros lugares, né? Estão falando ali. Se você fala para uma pessoa que você frequenta um terreiro de Umbanda, já não é um negócio tão esquisito quanto que era anos atrás. Então, essa disseminação do conceito está muito ligado com essa abertura espiritual, que um dos marcos foi a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. E além do mais, sabe o que tinha passado por ali, por aquela fase ali, um pouquinho antes do Livro dos Espíritos ser publicado? Júpiter, em Peixes. Também estava ali. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e um ano atrás a gente tinha a passagem de Júpiter ali em conjunção com Netuno de novo. Mais um significado de expansão. Mas sabe o que é mais louco de tudo? Porque você tem esse contexto espiritual sendo promovido por Allan Kardec ali e várias outras coisas acontecendo ao redor. Mas tinha um outro negócio que também falava sobre inconsciente, ou a exploração do que existe dentro do que é misterioso dentro da nossa cabeça aqui, sendo feito por um outro lado, um lado mais científico das coisas. Sabe o que aconteceu em 1856? Nasceu nosso amigo Freud. Pois é. E sabe quem tinha Netuno em conjunção com Júpiter no mapa natal? Freud. Pois é. Então, olha só como isso é de cair os cabelos, né? Se a gente pensar nas repercussões para frente. Lá naquela fase onde a gente teve esse encontro entre Netuno e Júpiter, a gente teve uma expansão espiritual, ao mesmo tempo que nascia uma pessoa que ia criar psicologia. E a psicologia, cadê o símbolo de Netuno aqui? Tá aqui embaixo, vocês não vão ver. Mas o símbolo da psicologia é um tridente, que é o símbolo astrológico de Netuno, que é a viagem pelo inconsciente da mente humana. Né? Então, se você pensa que as coisas se repetem, a gente está vivendo agora o início de um novo ciclo espiritual, mental, psicológico da raça humana. Isso não quer dizer necessariamente que agora o negócio vai acontecer, mas esse é o estopim de um negócio que vai se desenvolver por muito mais tempo. Então a gente pensa na repercussão disso. Se lá atrás a gente se desenvolveu e nós chegamos aqui com o conhecimento que a gente tem sobre a psicologia e sobre a espiritualidade, mas a espiritualidade ainda tem muita coisa teimando a não ser reconhecida por pessoas que têm uma certa dificuldade de lidar com o desconhecido. Né? A maioria das pessoas que são céticas, né, que se lutam contra isso, são pessoas que têm uma certa dificuldade de conseguir lidar com coisas que não têm explicação, porque nem tudo tem que ter explicação. Tem coisas na nossa vida que simplesmente são, e a gente ainda não tem a capacidade de conseguir compreender isso. Muito possivelmente a gente começa a chegar na capacidade de compreensão do que é inexplicável agora, daqui para frente. Então vai ser um pouco divertido ver essas pessoas que nunca acreditaram, que sempre falou que isso é coisa da cabeça, que é tudo viajante, vocês sabem, né, como é que são essas coisas. Elas começarem a perceber que, pode ser que seja. E eu não estou falando isso porque eu quero que as pessoas quebrem a cara, né? Eu estou falando isso porque eu torço para as pessoas serem mais empáticas, que é uma característica bastante forte de Peixes e Netuno, né? Delas serem mais empáticas, menos agressivas, criar menos conflitos com coisas que são diferentes dos conceitos delas e que elas mesmas não conseguem explicar. Mas o ponto é que quando a gente pensa no contexto histórico e vê o que pode acontecer agora, é entusiasmante, porque eu quero ver isso aqui como um movimento positivo, um movimento de evolução da humanidade, onde a gente vai entrar em contato com coisas que são completamente inimagináveis ou inexplicáveis. No sentido de conseguir ter mais abertura espiritual, de entender melhor o que a espiritualidade é para cada um de nós, e seja isso entrando em contato com contato com a nossa própria espiritualidade, com o que a gente fala de guias e mentores, com
quem sabe inteligências fora do nosso planeta, quem sabe inteligências que coabitam aqui com a gente não consegue enxergar, eu não sei, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é um negócio tão forte, ele é tão importante que não dá para simplesmente ignorar isso, né? É uma coisa que é muito importante. E cara, isso é tão... Os movimentos dentro desse contexto são tão fortes que eu fico pensando o que pode acontecer, né? Eu fico até ansioso para isso. No dia 12 de abril de 2022, a gente tem a conjunção entre Júpiter e Netuno. Só que 3 dias depois, a gente tem a entrada de Marte em Peixes. E Marte, se você não sabe, Marte é o planeta que liga as coisas, que ele é a ignição dos movimentos, ele empurra as coisas para frente, ele tira as coisas da inércia. O que quer dizer que a gente tem a quantidade de movimentos acontecendo dentro desse setor de peixes, da espiritualidade, do inconsciente e de outras coisas negativas que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Tá tudo ali em abril, né? Tá tudo em abril. 2 semanas atrás eu fui fazer uma palestra numa feira e eu falei que o mês de abril potencialmente é um mês completamente diferente, ou é um iniciador de uma nova fase da humanidade. Pode ser um impulsionador ou pode ser o game over. Não dá pra gente saber, a gente tem que chegar lá e ver. Eu espero que seja um negócio muito legal, eu tô ansioso, de verdade, tô ansioso para ver o que vai ser. E só reforçando mais uma vez, não quer dizer que em abril vai acontecer coisa, potencialmente sim, mas não quer dizer obrigatoriamente, isso pode se desenrolar por um bom tempo ainda, principalmente na questão psicológica e espiritual. É muita coisa, é muita coisa, é a história se repetindo e eu tô ansioso para ver o que é. Próximo vídeo eu vou falar sobre as potencialidades negativas desses encontros aí, que eu sinceramente espero que não aconteça. Gostou? Deixa um comentário aqui embaixo, compartilha e no próximo vídeo a gente se vê. Beijo!